Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para mais uma videoaula referente ao conteúdo da apostila do oitavo ano do ensino fundamental. Apostila essa que foi disponibilizada para vocês agora no mês de outubro, tá ok? E o primeiro assunto da apostila, aliás, o assunto da apostila como um todo, né, vai ser a reprodução humana. Então, nós estudaremos sobre os hormônios sexuais, o sistema reprodutor masculino e feminino, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, ok? Essa videoaula de hoje vai ser dedicada à parte inicial, onde abordaremos um pouquinho sobre os hormônios sexuais, ou seja, aqueles hormônios que estão relacionados com o funcionamento e o controle do sistema reprodutor masculino e feminino, ok? Então, como o slide já traz para vocês aí na primeira tela, a reprodução humana é controlada então pela ação desses diversos hormônios que genericamente a gente chama de hormônios sexuais, justamente por estarem totalmente relacionados ao funcionamento, né, ao controle dessa parte, desse sistema do nosso corpo humano responsável pela reprodução, ok? Nos homens, o principal hormônio sexual é a testosterona. E esse hormônio ele é produzido no interior dos testículos do homem, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar a anatomia e a fisiologia, né, do sistema reprodutor. E dentro dos testículos existe um grupinho de células especializadas chamadas de células de Leydig. Essas células, então, têm a função de produzir e secretar esse hormônio testosterona, que, ao cair na corrente sanguínea, né, e circular pelo corpo masculino, vai proporcionar aí desencadear uma série de ações aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, aqui bem rapidamente, só para mostrar para vocês, né, o local da produção. Então, os testículos, né, são as chamadas gônadas masculinas, que são duas, né, um do lado direito e um do lado esquerdo. E aí, dentro dos testículos, existe um grupinho de células, como eu já adiantei para vocês, que vai ser responsável pela produção deste hormônio, ok? Nós veremos na próxima videoaula que os testículos têm outras funções também, que não é apenas produzir a testosterona, certo? E o que esse hormônio testosterona faz no organismo masculino? Basicamente duas coisas, né? Quando na fase embrionária, ou seja, quando nós estamos no comecinho da gestação, dentro do útero da nossa mãe, então quando houve a concepção, a nossa mãe biológica ficou grávida de nós, e quando nós éramos ainda um grupinho de células, né, que ainda iria se transformar em um bebezinho lá no útero, a testosterona já é produzida ali, né? E aí essa testosterona na fase embrionária é o que determina a maturação dos órgãos sexuais masculinos, né? E aí quando ele está ausente, quando o embrião não produz esse hormônio testosterona na fase embrionária, os órgãos que se formam são femininos, ok? E aí vocês vão aprender isso um pouquinho mais adiante, em séries posteriores, o que determina se vai ou não produzir testosterona na fase embrionária, né, no desenvolvimento do embrião, é a presença ou não de certos genes, né? Então, o nosso DNA é que determina se nós desenvolveremos sistema reprodutor masculino ou feminino, tá certo? A testosterona também é responsável pelas características masculinas chamadas de características sexuais secundárias, né? Que são um conjunto de características que o homem desenvolve em uma fase da vida chamada de puberdade, que nos homens ocorre mais ou menos por volta dos 12, 13 anos de idade, que é justamente essa fase que vocês, alunos do oitavo ano, estão vivendo, né? Então, vocês provavelmente ou já entraram no período da puberdade ou estão muito próximos de iniciá-la, tá? Esse slide aqui traz alguns dos principais, algumas das principais caracteres sexuais secundários, tanto masculino quanto feminino, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Bom, no masculino, basicamente
o desenvolvimento e o aumento dos órgãos genitais, né, que é os órgãos genitais externos, no caso, que é o pênis e o saco escrotal, né? Além disso, ocorre o aparecimento de pelos em diversas partes do corpo, sendo elas a região pubiana, a região ali próxima do sistema reprodutor, né, dos órgãos genitais, no rosto, né, então o menino começa a desenvolver barba, no peito, nas axilas, né, nas pernas, e aí cada menino vai ter o desenvolvimento de pelos mais ou menos em uma determinada área, tá ok? A musculatura se desenvolve, né, então, independente de estar fazendo exercícios físicos ou não, os músculos, principalmente de braços, pernas e tórax, dão uma fortalecida, tá certo? Ocorre o alargamento dos músculos, desculpa, perdão, o alargamento dos ombros, né? Então, vejam aqui, ó, que nessa imagem, o menino aqui, né, quando criança e quando início da puberdade, o ombro, né? Olha aqui, ó, o ombro e o quadril basicamente têm a mesma largura. Então, se você mede o ombro dessa criança e mede o quadril, é praticamente igual. Já na fase adulta, a largura do ombro é maior do que a largura do quadril, né? Então, esse alargamento do quadril é uma característica sexual secundária, né? Tudo que eu estou falando é a testosterona que faz desenvolver, tá? Alteração na voz, então as pregas vocais do homem, ela se desenvolve, né? Se desenvolve um pouquinho mais, então a gente começa a ter a voz mais grave, mais forte, né? E a produção e a emissão de esperma, né? Então o menino ele começa a ter a possibilidade de ejaculação e ao ter a possibilidade de ejaculação, né? Ele começa a se tornar apto ao desenvolvimento, certo? Nas meninas, a gente vai falar já já nos próximos slides, mas vamos aproveitar aqui essa telinha aqui, tá? Nas meninas vai ser um outro hormônio chamado estrogênio, que já já eu falo dele, que vai fazer o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que são eles: o desenvolvimento dos seios, né? Então, os seios da menina vai crescer, vai desenvolver, e aí uns mais, outros menos. É uma questão genética, né, que envolve isso, porque a mulher está se tornando apta à reprodução, né? E os seios são as glândulas mamárias que vão alimentar o bebezinho, né, nos seus primeiros meses de vida, tá? Aparecimento de pelos também na região pubiana, né? A mulher é muito mais só na região pubiana, no resto do corpo, como o homem, não acontece. O alargamento do quadril. Então vejam que enquanto o homem alarga os ombros, as mulheres têm o alargamento do quadril. É o inverso. Os ombros permanecem mais estreitos e o quadril, né, a região do quadril, os ossos se afastam, né, e ela passa a ter o quadril um pouco mais largo, tá? Isso é uma característica que está adaptando o corpo da mulher para uma possível gestação, para uma possível gravidez, né? Então o quadril se alarga para ter espaço aqui no útero, que a gente vai ver depois onde para um desenvolvimento de uma criança, né? E o aparecimento da menstruação, né? No caso da menina, a puberdade ela é marcada assim bem de uma maneira bem prática, né? Assim, é bem fácil saber exatamente quando é o início da puberdade feminina, que é caracterizada pela primeira menstruação, né? Então, quando a mulher menstrua pela primeira vez, significa que o corpo dela começou a produzir os hormônios sexuais reprodutivos em altas quantidades, e aí ela vai entrar todo mês a ter um ciclo menstrual e um ciclo ovulatório, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Nos meninos é um pouco mais complicado, né? Às vezes o menino já tem o esperma, né? Já tem ali os espermatozoides sendo produzidos, mas ele ainda não sabe. Ele só vai saber disso quando ele ejacular pela primeira vez, tá? E aí, como eu disse para vocês, o principal hormônio sexual feminino são dois: estrógeno, ou também chamado de estrogênio, que é a palavra que eu mais uso, né? Vocês vão ouvir o professor Endrico falar mais a palavra estrogênio, e a progesterona, tá certo? E o estrogênio, ele é produzido no folículo dos ovários. Daqui a pouquinho eu vou... ali tá do ovário, mas é dos ovários, porque são dois, né?
E ele também é o hormônio responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês ali, né? Que é o desenvolvimento dos seios, alargamento do quadril e o ciclo menstrual, como eu já tinha dito também, tá? A progesterona é produzida no corpo lúteo, que também é uma estrutura dentro do ovário, dos ovários da mulher, né? E vai ter uma ação ali no ciclo menstrual da mulher. Então, o estrogênio, basicamente, ele é produzido assim sempre, né? E a progesterona começa a ser produzida em altas quantidades, mais ali na fase da puberdade em diante, né? Da puberdade para a fase adulta. E isso depois vai ter uma redução lá já numa fase chamada de menopausa, que a gente não vai entrar nesse assunto, tá bom? Bom, aqui é uma estrutura bem rapidinha aqui, bem simples, sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino. Depois, em uma outra videoaula, ela vai ser dedicada para a gente ver certinho o que é cada parte, né? Mas só para vocês verem aqui que é a vagina, ovário, que é onde o bebezinho se desenvolve, né? Aqui nós temos tubas uterinas e aqui nós, desculpa, perdão, falei errado. Aqui é o útero, né? Então o útero, aonde o bebezinho se desenvolve, tubas uterinas, que são duas, uma de cada lado, e ovários, que também são dois, um do lado esquerdo e um do lado direito. Então, o estrogênio e a progesterona são produzidos aqui, né, nos ovários, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá certo? Existem também outros dois hormônios sexuais que são chamados de FSH, que é a abreviação de hormônio folículo estimulante no inglês, né? FSH, e o hormônio luteinizante, que também pode ser referido apenas como hormônio LH. Esses dois hormônios são produzidos em uma glândula chamada hipófise. E essa glândula hipófise fica logo abaixo do nosso cérebro. Então, conforme vocês estão vendo, perdão, conforme vocês estão vendo essa imagem, essa figura aqui, ele está mostrando o desenho, né, de um crânio humano. Então, ali bem abaixo do cérebro, né, naquele pontinho vermelhinho ali, é a hipófise. É uma glândula pequenininha, ela tem a função de produzir vários hormônios, não é só esses dois hormônios sexuais, mas hoje a gente vai falar só deles, né? Então, o LH e o FSH produzidos na hipófise também atuam na regulação e na coordenação do sistema reprodutor. Como? Nos homens, é esses dois hormônios, né? Eu não me lembro agora qual que induz o início, qual que induz a pausa, mas são esses dois hormônios que induzem as células de Leydig lá dos testículos a produzirem a testosterona e a maturarem, né, a promoverem a maturação dos espermatozoides. Portanto, se o homem vai produzir mais ou menos testosterona e, consequentemente, vai haver a maturação de mais ou menos espermatozoides, quem controla isso é a hipófise, lá na base do nosso cérebro, através da produção de um ou outro hormônio sexual, no caso, falando desses dois aí, né? O FSH e o LH, tá certo? E nas mulheres, como a gente vai ver mais adiante, ele vai atuar em algumas etapas do ciclo menstrual e também durante a gravidez, tá? Só para vocês verem aqui, nós não vamos entrar muito em detalhe, né? Mas então o ciclo menstrual da mulher, ele é então coordenado por 4 hormônios. O LH e o FSH, que acabamos de falar agora, produzidos na hipófise, o estrogênio e a progesterona, produzido dentro dos ovários femininos, né? E aí, esses hormônios, conforme vocês podem perceber nesse gráfico, né, eles vão ter diferentes quantidades, né? Então, em um ciclo de 28 dias, que é o período que dura o ciclo menstrual da mulher, esses hormônios, ora eles vão estar em pequenas quantidades, horas eles vão estar em altas quantidades, depois diminui, tem um pico novamente, né? Então, se a gente observar cada um deles aqui, a gente vê que vai tendo essa oscilação para mais ou para menos ao longo do ciclo menstrual, ao longo desses 28 dias, né? Em uma das etapas, então, só para vocês entenderem como funciona, né? Esse dia 1 aqui
seria o dia que a mulher menstrua. Não precisa ser necessariamente o dia 1 do mês, dia 1º, né? Como foi ontem, dia 1º de outubro. Mas é o dia da primeira menstruação. Se a mulher pegar o dia da primeira menstruação e contar 14 dias para frente, ela vai chegar no dia da sua ovulação. Então, é uma continha que as mulheres costumam fazer, principalmente quando estão querendo engravidar, né? Porque é o período que o óvulo, a gente vai falar disso em outro momento, né? Na videoaula sobre o sistema reprodutor, mas nesse período aqui é o período que o óvulo está ele se maturou, né? É o chamado estágio ovulatório. A gente costuma dizer que a mulher está ovulando. Na verdade, ela ovula uma vez só, né? Ela libera um óvulo, né? Mas nesse período de ovulação é um período que, se ela tiver relações sexuais e os espermatozoides chegarem até esse óvulo, né, muito provavelmente ela vai ficar grávida, tá? E a gente vai falar disso em aulas adiante, tá? E aí depois, se não ocorre a gravidez aqui nesse período, o óvulo ele é reabsorvido e aí a parede uterina que havia se preparado, né, com uma espessa camada, né, de sangue, junto com vários outros nutrientes ali, não teve gravidez, então aquele útero não vai receber um embrião para desenvolver uma gestação. Então o útero da mulher ele começa a realizar movimentos musculares, né? Porque o útero ele é um músculo, então ele começa a realizar movimentos musculares. Essa parede interna do útero ela vai se descamando e vai saindo pelo canal vaginal, caracterizando a menstruação, que aí a menstruação vai ser aqui nesse período, né? De 21 a 28 dias aproximadamente após o início da primeira menstruação, tá? Na gravidez, isso muda um pouquinho, né? Na gravidez, esses hormônios aqui, alguns deles cessam a produção, ficam sem ser produzidos durante a gravidez, e a mulher produz um outro hormônio chamado HCG, que é justamente o hormônio que geralmente se utiliza como marcador de teste positivo de gravidez, né? Porque a mulher, quando está grávida, ela libera esse hormônio HCG na sua corrente sanguínea. Então, existe um exame de sangue que você faz para detectar se a mulher está grávida. E também, como ele está na corrente sanguínea e o nosso sangue ele é filtrado pelo rim, né? O nosso rim ele tem a função de retirar excessos de substâncias e produtos do metabolismo que estão na corrente sanguínea e lançar na urina. Então, quando a mulher de manhã, né, que a urina está bem concentrada, ela pega lá um pouquinho da urina e coloca naqueles testes de gravidez de farmácia, na urina também tem a presença do HCG, e aí aquele testezinho acusa, né, a presença do HCG, e aí geralmente quando dá positivo naquele testezinho de farmácia, a mulher vai e faz o exame de sangue para confirmar, né? Mas só para vocês entenderem que o HCG é um hormônio que ele é produzido no início da gestação, né? E ele vai ali, de certa forma, controlar e vai cessar o ciclo menstrual. A mulher não menstrua durante a gravidez, tá certo? Aqui eu coloquei uma fotinha, né? A gente ainda vai falar sobre a reprodução humana, sobre o desenvolvimento e tal, mas só para vocês verem que no final da gestação, o produto, né? Vamos dizer assim, né? O produto final de tudo isso é um lindo bebezinho ali no útero da mulher, né? Encaixadinho, prontinho para nascer, tá certo? Em próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema reprodutor feminino, falaremos sobre o sistema reprodutor masculino, e aí a gente vai começar a entender melhor como esses dois sistemas trabalham, né, com o objetivo único de reprodução humana. Tá certo? Obrigado, até a próxima aula.